Olá, irmãos. Nesse último vídeo que eu fiz, eu comentei sobre a questão da volta do Senhor, sobre a importância de nós sabermos o momento da volta do Senhor, porque alguns questionam, alguns dizem que não é importante nós sabermos se é antes dos 7 anos ou no final, e o que importa é nós estarmos preparados. Bom, existe uma verdade sim nisso, O mais importante de tudo é nós estarmos em Cristo, nós estamos assegurados se nós estivermos em Cristo. Porém, irmãos, aqueles que aguardam a volta do Senhor, ou então um arrebatamento, os que aguardam o arrebatamento antes dos 7 anos, podem ser surpreendidos, podem sofrer um impacto, em um dado momento, que estão aguardando um arrebatamento secreto, estão aguardando um arrebatamento antes da tribulação. Esses irmãos, eles correm um certo perigo, O fato de você acreditar que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, isso não tira da salvação. Assim como eu acreditar que o arrebatamento vai acontecer no final, isso também não me garante salvação. Porém, se nós acreditarmos no arrebatamento um arrebatamento antes da tribulação, nós podemos ser surpreendidos, podemos ser enganados. E por quê? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo. Eu vou começar trazendo um exemplo aqui. Tem um pastor muito conhecido no meio evangélico, tá? Não vou citar o nome dele, mas ele é muito conhecido no meio evangélico. E em uma pregação dele, alguém questionou ele, perguntou se o chip seria a marca da besta. Perguntou para ele. Aí ele respondeu de uma forma assim meio debochada, falou, isso para mim não importa, se o chip é ou não. Mas ele afirmou que se aparecesse um chip, ele falou assim, se aparecer um chip por aí, eu coloco. Por que eu coloco? Eu coloco porque se aparecer um chip não é a marca da besta. Porque a marca da besta só vai surgir depois que a igreja for arrebatada. Ou seja, não há hipótese de aparecer a marca da besta nos nossos dias, porque nós seremos arrebatados antes. E é um líder bem influenciador no meio evangélico. Eu não posso afirmar que o chip é a marca da besta, mas tem grande chance. É o chip, ou então talvez algum objeto, alguma marca que envolve a tecnologia, que revela o nome da besta, que envolve a tecnologia, que envolve a economia. Então pode ser um chip, ou então pode ser uma outra coisa, Então até vendo aí uma questão de uma plaquinha eletrônica que vão botar na mão direita, é uma plaquinha tipo um adesivo transparente que se conecta à mão direita, E essa plaquinha tem até o QR Code, enfim, estou dando um exemplo. Pode ser algo desse tipo, mas vai ser algum tipo de objeto, que vai estar conectado, vai estar interligado com a tecnologia e com a economia, e vai revelar o nome da besta. Ou seja, você vê que esse pastor, ele afirmou que se aparecesse um chip, ele ia botar. Ele incentivou os fiéis, incentivou os membros dele a botarem também. Ou seja, olha a influência que esse homem exerce sobre uma multidão. Muitas pessoas consideram ele como homem de Deus. Ou seja, muitas pessoas, se aparecer um chip no cenário, vai colocar esse chip. Por quê? Porque o pastor disse que de forma alguma o chip é a marca da besta, caso ele apareça sem que antes venha um arrebatamento secreto. Então olha o perigo. E se ele estiver errado? E se não existiu o arrebatamento secreto que ele cogita?
Se não tiver o arrebatamento secreto e aparecer de fato uma marca que revela o nome da besta, surgiu o Inico no cenário, surge uma marca que revela o nome dele, aí esse pastor, e não só esse pastor, tem outro pastor ainda mais famoso do que ele, também disse a mesma coisa. Eles dois, não só os dois, teve outros pastores também que disseram a mesma coisa que ele disse, que são pré-tribulacionistas, e disseram que botariam o chip, porque eles têm convicção que Jesus vai buscar a igreja antes. Então, se aparece um chip no cenário, então isso não é a marca da besta. Olha o perigo, irmãos. Olha o perigo. Eles podem estar enganados. E não podem estar enganados, eles estão enganados. Porque a palavra do Senhor, tem todo um contexto na palavra do Senhor, e nós sabemos que nós vamos passar o período de tribulação aqui. Essa doutrina, essa teologia do pré-tribulacionismo, vou botar aqui como uma reflexão para você. Essa doutrina do pré-tribulacionismo, ela surgiu há 2 séculos atrás. 2 séculos atrás. Você pode pesquisar na internet através do John Derby. John Derby é o protagonista dessa teologia. Ela surgiu há 2 séculos atrás. Ou seja, a igreja, irmãos, ela tem mais de 20 séculos. Nós estamos no século 21 após Cristo. A igreja tem 20 séculos de história. 20 séculos de história. E o pré-tribulacionismo surgiu há 2 séculos atrás. Ou seja, antes de surgir essa doutrina do pré-tribulacionismo, a igreja tinha vivido já 18 séculos. E nesses 18 séculos nem se cogitava, nem se falava em arrebatamento antes da tribulação. Ou seja, é uma teologia nova. Toda teologia recente tem que ser questionada. Tem que ser analisada à luz das Escrituras. E como no vídeo que eu fiz ontem, que eu postei ontem, nas Escrituras nós não achamos um arrebatamento secreto, invisível. Posso dizer que isso é uma teoria de John Derby. Isso foi difundido no nosso meio, foi difundido e foi espalhado ainda mais com vídeos, com filmes, como Deixados para Trás. E isso cresceu no nosso meio, Ou seja, é mais fácil nós sermos arrebatados antes do bicho pegar, Bem mais fácil. É bem mais fácil a nossa carne aceitar um arrebatamento antes do bicho pegar do que a gente permanecer aqui, passar os sofrimentos, as aflições de Cristo aqui no tempo de tribulação. Certo? E haverá uma apostasia, Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz que não haverá a vinda do Senhor e o nosso encontro com Ele sem que antes venha a apostasia e então se revele o iníquo, o homem do pecado, o anticristo. Ou seja, 2 sinais antes da volta de Cristo: a apostasia e a manifestação do iníquo. 2 sinais antes da volta de Cristo: a apostasia e a manifestação do iníquo. A apostasia está aí, está crescendo. Cada mês, cada ano que passa, grande parte da igreja vai se apostatando da fé. Até o momento máximo de apostasia, e essa própria apostasia vai revelar o iníquo. O iníquo vai se manifestar mediante a apostasia. Essa apostasia é de quem? É do mundo? Não. É do povo de Deus. Irmãos, você está olhando para Israel? Você tem olhado para Israel? Está tudo preparado,
Tudo preparado. Se você olhar as profecias, se você olhar os movimentos do anticristo, você vê que o anticristo ele faz um acordo de 7 anos e esse acordo ele está totalmente envolvido com o terceiro templo. Está tudo preparado em Israel. Está tudo preparado lá em relação ao templo, os utensílios da casa. Você tem a menorá já preparada, você tem o altar de holocausto, você tem ali o altar do incenso, você tem os sacerdotes separados, as roupas dos sacerdotes, está tudo preparado. Lá em Israel. Inclusive uma novilha, né? Uma novilha vermelha, que tem lá, avermelhada lá em Israel, que é uma novilha que tem todas as características que a Torá cobra. E está tudo preparado, só falta a construção do terceiro templo. Só falta a construção do terceiro templo, que eles aguardam um homem se manifestar e esse homem buscar um alvará, buscar uma liberação, buscar uma forma de o terceiro templo ser construído. Os judeus, irmãos, eles aguardam o Messias. Os judeus ortodoxos que não creem em Jesus como o Messias, como o Mashiach, eles aguardam um Messias nesses dias. Eles acreditam que um Messias vai se manifestar nesses dias, que Deus vai enviar o Messias, que eles aguardam. Eles não aceitaram Yeshua, eles não reconheceram Yeshua como o Messias, como o Mashiach. E por isso eles aguardam. Eles aguardam um Messias nesses dias. Hoje a igreja não consegue enxergar muito bem essas coisas. Inclusive, qualquer homem que aparece no cenário sendo a favor de Israel, muitos ficam empolgados com isso, né? A gente vê o caso de Donald Trump. Donald Trump é a favor de Israel, reconheceu Jerusalém como capital de Israel, e a igreja olha isso como uma maravilha, sabe? Mas só que o Trump, até o Bolsonaro, eles apoiam o Israel de Deus? Eles apoiam a geopolítica, a ideologia de Israel, que é muito diferente. A ideologia, a geopolítica de Israel é totalmente ortodoxa. Eles não creem em Cristo, eles não creem em Jesus como o Messias. Pelo contrário, eles aguardam um Messias vir. Ou seja, Donald Trump e alguns outros apoiam a geopolítica, a ideologia deles. Inclusive, eles querem porque querem a construção do terceiro templo em Israel. Trump foi lá, assinou um livro concordando com a construção do terceiro templo. Bolsonaro também foi lá, assinou um livro concordando com a construção do terceiro templo. E quando você concorda com a construção do terceiro templo, você está negando a pessoa de Cristo. Porque você está concordando em voltar a sacrificar os animais, a fazer os sacrifícios da lei. Que tais sacrifícios negam a crucificação de Cristo. Tais sacrifícios ignoram o sacrifício de Cristo na cruz. E a igreja ama. A igreja, quando fala igreja, fala uma parte dela, né? Ela fica maravilhada, vê o Donald Trump, vê o Bolsonaro, ficou maravilhada. Uau, são homens de Deus. Alguns dizem até que o Trump é uma trombeta de Deus, que tem um significado, né? Trump, trombeta. Aí ficam admirados com isso tudo, mas isso é uma grande enganação, irmãos. Então você vê que parte da igreja não está preparada, não está realmente acordada. Não está. Está dormindo. Você acha que o anticristo não vai vir por esse caminho? Em apoiar Israel? Sim. O anticristo vai fazer semelhante ao Trump. Ele vai fazer semelhante a Bolsonaro. Ele vai apoiar Israel. E você imagina quando surgiu um homem dentro da política apoiando Israel, apoiando a construção do terceiro templo, né? Você vê as nossas igrejas hoje em dia, com os utensílios da casa, a Arca da Aliança, tudo muito lindo, né? A gente ama muito tudo isso. As igrejas neopentecostais, pentecostais também, cheio de utensílios, gostam muito dessa questão política de apoiar Israel. Aí tu imagina, aparece um homem no cenário,
político, apoiando Israel, favorecendo, beneficiando Israel. E esse homem vai ganhar a confiança de quem? Da igreja. Só que a igreja vai ficar naquele pensamento, daquele pastor que eu falei no início. Se aparecer um homem, não, esse daí não é, não. Ele não é o anticristo, não. Ele só vai vir só depois do arrebatamento. Olha o perigo, irmãos. Olha o perigo. Olha o perigo. Então quer dizer, se aparecer um homem aí, fazendo sinais que o anticristo vai fazer, segundo as escrituras, se aparecer uma marca por aí que revela o nome, mas só que vai aparecer um homem, vai aparecer uma marca e não aconteceu o arrebatamento, então não vão acreditar que sejam o anticristo e uma marca que revela o nome dele, que a marca tem que revelar o nome da besta. Se a gente já mostrar tudo ali, revelando o nome, não é não. Primeiro vem o arrebatamento. Primeiro vem o arrebatamento, então não é isso daí não. Está percebendo o perigo, irmãos? Está percebendo o perigo? O perigo que é... não influencia. Pode influenciar. Pode influenciar, você pode ser enganado. Fora o que vai acontecer no período de tribulação. Aí Jesus não veio, não buscou a igreja antes dos 7 anos. A igreja ficou aqui. Muitos vão se frustrar. Jesus não vinha buscar a gente antes. Ele não veio. Ele não cumpriu a promessa dele. Muitos vão se frustrar. Ou seja, alguns vão ser enganados. Outros vão se frustrar. Outros vão entrar em crises emocionais, psicológicas. Outros não vão suportar ver o cenário que vai estar acontecendo no mundo. E depois vem a perseguição. Muitos não vão suportar. Quando for posta a marca da besta, você vai ter que negar o privilégio que você tem aqui. Você vai ter que negar os direitos que você tem como cidadão para poder manter a sua fé, para poder defender a sua fé. E aí? Muitos vão ser perseguidos. Haverá uma perseguição. Está na profecia, está em Daniel capítulo 7, que foi dado ao anticristo 3 anos e meio para guerrear contra os santos e prevalecer. Muitos dos santos terão que fugir, terão que sair de grandes cidades, Tem profecias. Apocalipse capítulo 12, aquela mulher que fugiu para o deserto com asa de grande águia, ela fugiu da vista da serpente. Jesus falou, os que estão quando vides o abominável da desolação, que está em Daniel, os que estão na Judéia, fujam. Aquele contexto ali está conectado com Apocalipse capítulo 12. Então você vê o perigo, irmãos. Muitos irmãos vão se frustrar, muitos vão ser enganados, muitos não vão suportar aquele período, porque não se prepararam para esse período antes. Ou seja, nós temos que nos preparar para a volta de Jesus. Temos. Como também nós temos que nos preparar para o que vai acontecer antes da volta dele. Por isso que ele diz que quando o Filho do Homem vier nas nuvens, porventura achará fé na terra? E a nossa fé é provada como? O que Pedro disse em relação à nossa fé em ser provada? O que Tiago disse? É passada pelo fogo. Pelo fogo da provação. E, irmãos, perseguições, vários irmãos na história já sofreram. E hoje mesmo, em partes do mundo, tem irmãos que sofrem muito. São perseguidos. E eles aguentam. Nós também podemos aguentar. Se tivermos mais fé, se tivermos mais comunhão com o Senhor, se tivermos mais compromisso com o Senhor, sim, podemos suportar. Somos noiva, assim como os irmãos do Oriente Médio também são noiva. Assim como os irmãos na África, na China. Tem visto a China esses dias? A Índia, nem falo. Irmãos na história da igreja, na Inquisição Papal, que morreu quase o número da Segunda Guerra Mundial, número de cristãos que morreram. Então, irmãos, ou seja, tu vê o cenário. Então, o fato de uma pessoa ser pré-tribulacionista não quer dizer que ela vai perder a salvação. Porém, ela está sujeita a ser enganada, a se frustrar, a não suportar aquele momento. Por quê? Porque ela não se preparou psicologicamente, emocionalmente. Ela não esperava aquilo dali. Então, o impacto vai ser maior.
Quem espera isso daí, quem aguarda isso daí e quem se prepara para isso, o impacto vai ser bem menor. Você se preparou, você sabia que ia acontecer. Aquilo não te pegou de surpresa. Eu não vejo na palavra nenhum texto dizendo que Jesus vai nos poupar. Ah, Rafael, Apocalipse capítulo 3, 10, que diz que ele vai guardar do momento da tentação que vai vir sobre o mundo. A igreja de Filadélfia. Existe um contexto para aquilo dali. Ele diz que vai guardar, não que vai tirar. Alguns vão ser guardados pelo Senhor. Apocalipse capítulo 12, por exemplo. A mulher foi levada para o deserto com asas de águia e ali ela foi sustentada no deserto por 3 anos e meio, por 3 tempos e meio. Ela foi sustentada no deserto pelo Senhor. Ela foi guardada. É isso que revela Apocalipse capítulo 3, 10. Não está dizendo que Deus tirou a igreja da tentação. Ele guardou. Guardar uma coisa. O povo de Israel, lá no Egito, Deus tirou o povo de Israel do Egito para o deserto e depois mandou as pragas? Lá no Egito, não. Deus tirou o povo de Israel depois. As pragas desceram no Egito, Deus guardou o povo de Israel lá dentro do Egito. Aí alguns falam assim, mas Paulo disse que a igreja não foi destinada à ira de Deus. A ira de Deus é após os 7 anos, não durante os 7 anos. Na segunda metade dos 7 anos, vem a ira do dragão. Apocalipse capítulo 12. A ira do dragão. No meio dos 7 anos, o dragão é precipitado na terra. E o texto diz assim, ai de vós que estão na terra, porque o dragão desce com grande ira, sabendo que resta pouco tempo. Ou seja, os últimos 3 anos e meio é a ira do dragão, não a de Deus. Durante os 7 anos, vai haver juízos de Deus na terra, não a ira. Uma coisa é juízo, outra coisa é a ira. Juízo de Deus vai acontecer durante os 7 anos, mas a ira de Deus só ocorre após os 7 anos, onde vai ser derramadas as taças da ira. Antes, toca as trombetas, durante os 7 anos, e no final dos 7 anos, vem a ira de Deus sobre as nações. Ou seja, a igreja vai estar aqui durante os 7 anos. No final dela, o Senhor Jesus Cristo vem, arrebata a sua igreja, e quando ele tira a sua igreja, aí sim vem as taças da ira do Senhor. E a própria igreja vai estar junto com o Senhor, derramando as taças da ira do Senhor. Porque ela vai julgar nações. Ela vai reger as nações com vara de ferro, junto com o Senhor, a igreja. Amém, irmãos? Então, deixo aqui essa palavra. Acabei estendendo muito, né? Deu 22 minutos. Mas deixo aqui essa reflexão. Resumi bastante. Mas fica para a reflexão dos irmãos. Os irmãos pensarem nessa questão. Fiquem na paz do Senhor Jesus.